Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar com o professor Marco Casanova, ele é professor da UERJ, especialista em Heidegger. Boa noite, professor, bem-vindo à Hora da Coruja. A gente já está conversando há muito tempo aqui, nosso papo já está ótimo, acho que a gente já devia estar gravando anteriormente todo esse papo nosso, mas a gente estava conversando sobre liberdade em Heidegger. Então, gostaria que você começasse a falar um pouco sobre esse conceito de liberdade. Bom, na verdade, o que me parece interessante para iniciar uma pequena exposição sobre o problema da liberdade no Heidegger, talvez seja pegar exatamente um texto, que é um texto no qual o Heidegger discute o problema da liberdade com Kant, né? Um texto chamado A Essência da Liberdade Humana, Introdução à Filosofia, um texto que eu traduzi em 2013, né? Que é um texto bem peculiar, um texto até incomum no Heidegger, porque é um texto que não é marcado pela tão célebre, famigerada violência interpretativa heideggeriana. É um texto relativamente tranquilo, de reconstrução de contextos kantianos. E o que o Heidegger faz no Essência da Liberdade Humana é retomar um tratamento kantiano do problema da liberdade. Antes de tudo, considerar o problema da liberdade no Kant a partir da antinomia da liberdade, né? E, bom, o que o Kant diz para a gente sobre a liberdade na Crítica da Razão Pura, né? Exatamente no capítulo da antinomia da liberdade? Bom, as antinomias em geral para o Kant, elas são o resultado de uma espécie de vício da razão, né? A razão ela tende incessantemente a produzir séries totais, e uma das séries totais possíveis é exatamente a série da liberdade. E a série da liberdade porque eu posso, a partir de agora, se eu quiser, eu posso sair daqui e retornar ao infinito de um tal modo que eu sempre posso pensar uma causa, da causa, da causa, da causa, da causa, e assim sucessivamente, o que significa dizer que eu sempre posso pensar, por um lado, a totalidade como plenamente marcada por determinismo, né? Por outro lado, eu posso pensar uma série antinômica, uma série que se contrapõe a essa primeira série, que é uma série na qual eu saio também desse momento e retrocedo até o ponto que é o ponto onde eu não tenho mais uma causa da causa, mas onde eu encontro um gesto máximo de liberdade, que é o gesto do Criador, por exemplo. Né? Bom, o que o Kant diz? O Kant diz que essa série é uma série antinômica, porque por mais que eu possa ter simpatia pela segunda parte da antinomia, por mais que eu possa ter simpatia pela possibilidade, que é a possibilidade de um acontecimento máximo de liberdade no princípio, eu não tenho como resolver a série antinômica porque eu sou um ser finito. Nesse sentido, o Kant importa para o Heidegger, ele é um filósofo decisivo, porque ele é o primeiro filósofo a pensar as consequências que são as consequências de uma razão finita, né? Ou seja, o Heidegger lê o gesto, que é o gesto crítico, do projeto crítico kantiano, exatamente como um gesto marcado pela tentativa não simplesmente de partir diretamente para o ato, para o movimento de conhecer as coisas, mas, ao contrário, tentar, antes de conhecer, exatamente demarcar os limites, que são os limites de um conhecimento para um ente específico, que é o ente que morre, para o ente que é o ente finito. A crítica que o Heidegger faz no Essência da Liberdade Humana ao Kant é a crítica ao fato do Kant não ter percebido que a liberdade e, ao mesmo tempo, o problema das antinomias, ela dizia respeito não apenas a uma razão finita, mas, antes de tudo, a uma existência finita. Desse modo, o que o Heidegger está tentando fazer, a partir de um certo momento, é não apenas pensar quais são as consequências, que são as consequências de uma razão finita para as possibilidades do conhecimento, para as possibilidades morais, éticas, mas pensar quais são as consequências de uma existência radicalmente finita. Radicalizando o gesto diltaiano de uma crítica da razão histórica, não é como se você pudesse pensar uma crítica da existência histórica. Bom, nesse sentido, o problema da liberdade no Heidegger ele tem uma relação que é uma relação direta com essa tentativa, que é a tentativa de pensar quais são as consequências da assunção radical de um caráter finito da nossa existência. Bom, isso, no Heidegger tem uma relação direta
com uma tentativa que é uma tentativa de pensar o caráter histórico do nosso existir. Não é? E, nesse sentido, a figura desse pensador, que é muito importante para mim e que foi importante para o Heidegger, que é o Dilthey, ela desponta quase que imediatamente. Não é? Porque, no fundo, o que o Dilthey diz para a gente é que quando nós despertamos no existir, nós imediatamente nos encontramos articulados com a vida histórica do nosso tempo. Não é? O Heidegger, de alguma forma, acolhe essa posição diltheiana, ele acolhe essa posição, nós somos seres históricos porque nós nos encontramos incessantemente marcados por horizontes históricos específicos. Não é? Então isso, né, que se tornou para mim, de alguma forma, uma coisa natural. Não é? Eu dou um curso aqui em São Paulo, às quintas-feiras, num lugar chamado Instituto Dasein, e tem um curso online, né? Então eu estou acostumado a falar para pessoas que eu nunca vou ver, né? Então, assim, não sei como é que elas são, não sei como é que elas se sentem, não sei o que elas estão fazendo enquanto eu estou assistindo, né? Mas isso que se tornou natural para mim, na verdade, depende de um processo longo de sedimentação histórica, né? Então, assim, a tentativa do Heidegger, a princípio, ela parte exatamente desse gesto diltheiano, que é, bom, quando você cai num tempo, você herda imediatamente o modo de ser do seu tempo. O problema dessa posição é que isso que, na verdade, o Dilthey chama de um modo de ser do tempo é uma espécie de capa de preconceitos, não é? Assim, uma capa de preconceitos que orienta os nossos comportamentos em geral. Então, assim, eu me comporto de maneira natural aqui porque eu tenho uma familiaridade com esse espaço. Sim. Não é? Porque, de alguma forma, eu tenho uma familiaridade com o que é esperado de mim. Então, eu me visto de uma maneira adequada, porque o meu mundo diz para mim como é que eu devo me vestir. Eu gesticulo de uma maneira adequada, eu falo com uma tonalidade específica, ou seja, tudo de alguma forma é marcado pela constituição desse espaço histórico. E é a partir dele que eu posso ser quem eu sou. A questão toda é que, exatamente porque de saída eu me encontro absorvido nesse espaço histórico, a liberdade que é a minha em relação a esse campo histórico, e ao mesmo tempo o problema da verdade, ou seja, como é possível verdade onde você é incessantemente marcado por horizontes de preconceitos, aparece imediatamente como um problema central, não é? Ou seja, até que ponto eu posso radicalmente experimentar liberdade em relação a essas orientações que eu vou incessantemente recebendo no mundo que é o meu. Acho que esse é o problema heideggeriano central, esse é o problema inicial. Porque não existe aquela questão que a gente pode dizer de alguns autores, algumas personalidades, essa pessoa parece estar fora do seu tempo, né? Quer dizer, não existe isso. Não. Só existe o ser aí, quer dizer, não existe o ser, né? Você lembra aquela série que, daí a dificuldade de você fazer... Você lembra aquela série... acho que vocês não vão lembrar, só gente da minha idade. O Túnel do Tempo. Não, isso da minha idade também. Não é da minha. Não é, você não pertence ao Túnel do Tempo. Não. Eu estava citando hoje o Túnel do Tempo. Desculpa te interromper, Paulo. Mas eu estava citando o Túnel do Tempo, né? Porque eu estava dando uma aula sobre angústia no Heidegger, né? Então estava brincando com as pessoas, dizendo que, olha, quando o Heidegger diz que, que a angústia ela te coloca numa situação, uma situação na qual você se encontra ante o nada, não é túnel do tempo, né? No túnel do tempo você tinha as pessoas meio que caindo, né? Mas o túnel do tempo mostra um pouco a dificuldade que você tem de fazer uma ficção onde você escape do seu tempo. Sim. Porque, eu não sei se você nunca viu, dois cientistas viajavam no tempo. Só que quando eles caíam numa outra época, a não ser por alguns acontecimentos, eles já estavam completamente adaptados ao lugar, não só a questão da mesma língua, mas estou falando assim, a questão dos mesmos, ou seja, tudo, não tem história, era um tempo sem história. Sim. Porque você caía num lugar, fosse Roma, fosse qualquer lugar, era só consultar o manual do que aconteceu naquele período e você já se inteirava, né? E é muito isso que o senso comum tem como sendo o tempo, né? A história, né? Como se não fosse uma coisa que te molda, como se fosse uma coisa que passa, você cai, vive, aí você passa para outra época, vive, né? Como se fosse... acho que isso acontece muito hoje ainda, mesmo no tempo presente. Parece banal o que o Heidegger está falando, né? Parece. De que parece banal, do tipo assim, você é produto do meio. Não parece uma bobagem? Mas é uma mas ele está dizendo mais do que você é fruto do meio. O que ele está dizendo é que você é constituído pelas suas relações.
e as suas relações dependem de horizontes históricos sedimentados. Então não é você fruto do meio apenas, mas o horizonte, que é o horizonte de constituição das suas possibilidades existenciais em geral, esse horizonte precisa estar estabelecido, sedimentado, para que você receba as orientações as mais diversas. É claro que boa parte do que acontece com cada um de nós depende do projeto de sentido, do projeto existencial que cada um de nós é. Senão, assim, você teria que explicar por que um sujeito vai fazer uma coisa e um outro uma outra, a partir pura e simplesmente de realizações mecânicas, não é? Ou seja, não é assim. É claro que eu só estou aqui porque eu sou quem eu sou, porque o meu campo de sentido é porque o que se torna possível para mim é um recorte desse horizonte histórico que é o meu. Então, assim, não é uma via de mão, assim, de mão única, não é o mundo me produzindo. É o mundo enquanto horizonte de possibilidades que depende fundamentalmente do modo como essas possibilidades se articulam a partir da minha existência. O que o Heidegger está, ao mesmo tempo, dizendo é que essas orientações, que esse horizonte, ele é decisivo para que eu possa ter relações. Acho que a gente pensar, por exemplo, um tema que é um tema peculiar, o tema do corpo, né? Eu lembro uma vez que eu estava assim, na Alemanha e tinha um anúncio, eu não lembro do que é o anúncio, sinceramente, não lembro de que produto era o anúncio, mas era um anúncio bem engraçado, que era o seguinte, era uma avó com a filha do lado, né? E as duas estavam vendo um álbum de fotografia, né? E aí a avó pegava o álbum de fotografia e dizia, mas que legal, quer dizer que vocês também têm as suas festas? E aí a menina virava para a avó e dizia, claro, vovó, a gente se diverte muito, tem muitas festas. E aí a avó vira para ela e diz assim, puxa, na minha época a gente também tinha festa, mas as nossas festas eram diferentes. E aí a neta pergunta, bom, mas como é que eram as festas, vovó? Não, era assim também, mas a gente não usava roupas. Assim, é a avó do Woodstock, né? Assim, claramente é a avó do Woodstock. O que está em jogo ali é uma relação completamente diversa com a corporeidade, né? Você pega esses meninos hoje, assim, né? Um adolescente... Você sabe que teve uma propaganda no Brasil assim, com os chinelos e ela teve que sair do ar? Lembra? Não. Uma propaganda de chinelos, que a avó fazia isso, fazia exatamente essa coisa recentemente, e essa propaganda foi... Porque o tempo é outro, que agora a gente vai pra festa vestida, a festa do cabide não existe mais. É as havaianas, exatamente. E ela fala da festa do cabide. E era com o negócio só sobrava as havaianas. Sim. A propaganda durou acho que 3 semanas e ela foi tirada do ar. Não acredito que você veio pro restaurante de chinelo. Deixa de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo, é Havaianas, ó. Havaianas Fit. Dá pra usar em qualquer lugar. Que é bonitinha, é? Boa tarde, tudo bem? Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com famoso, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! Depois eu que sou atrasada? Como já é a terceira fase da situação, né? Assim, se a gente pegar o problema do corpo, né? Bom, a afirmação heideggeriana mais imediata parece uma loucura, né? O Heidegger chega pra gente, no início do Ser e Tempo, e diz que o ser aí não tem nenhuma determinação ontológica, nesse sentido ele não tem corpo, não tem alma, não tem genoma, não tem... Parece um irracionalismo absoluto, né? Uma coisa absolutamente insustentável, né? Bom, o que o Heidegger está dizendo, na verdade, é que você não tem corpo originário. Mas ele não está dizendo que você não tem corpo, ele está dizendo que toda e qualquer possibilidade de determinação da corporeidade depende do modo como você se relaciona com o teu corpo. Não no sentido de que você expressamente, de maneira consciente, tem uma relação com o corpo, determina o corpo de um modo específico, mas o teu corpo se determina exatamente a partir de orientações que tornam possível um certo modo de relação com o corpo. Não é assim, hoje em dia, assim, ninguém mais consegue comer uma batata frita sem ter má consciência, culpa, né? Sem ter culpa, né? E isso significa que o teu corpo já está completamente inscrito em uma série de orientações que tornam necessária uma certa dieta na relação com o corpo. Não é assim, você... Tem um pouco da ideia do existencialismo, de projeção, né? De você se projetar no mundo e portanto... A ideia de projeto é uma ideia bem importante para o Heidegger, né? O que o Heidegger vai dizer é que nós somos projeto de sentido. E, bom,
Bom, não tem como falar de uma coisa sem falar dessa coisa, né? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, acho que é uma retomada de um contexto que é um contexto kantiano, né? O Kant, ele chega e diz que, na verdade, nós nos encontramos submetidos a uma série causal, né? Natural. Então, poxa, para eu chegar até aqui, eu precisei carregar a minha mala pesada por conta da gravidade, pelos degraus da escada. Então, precisei de todo um esforço. Eu precisei botar um pé e depois o outro, Eu tive que obedecer a tudo aquilo, a toda a ordem causal que tornou possível estar aqui. Mas eu não estou aqui por causa disso. Exato. Ou seja, eu estou aqui porque eu sou livre. E eu sou livre porque eu posso iniciar uma nova ordem causal. Eu estou aqui porque eu quero. Se eu não quisesse, eu não estava aqui. O que o Heidegger vai dizer é uma modulação disso. O que ele vai dizer é que eu só estou aqui porque faz sentido estar aqui. Se não fizesse sentido estar aqui, eu não estaria aqui. Mas não faz sentido porque eu doto esse campo, que é o campo existencial de sentido. Mas a minha existência já nasce do fato de que a minha existência projeta sentido, articula sentido. E é essa articulação de sentido que torna possível para mim exatamente as ações que são as ações constituídas a partir desse sentido. Né? E é isso que vai ser determinante para que você tenha pessoas diferentes. Né? Pessoas diferentes são projetos de sentido diversos. Projetos de sentido que ao mesmo tempo tornam possível que cada um seja como é, não é? Que cada um realize as possibilidades que são as suas, etc. Então, como que aparece a angústia nesse campo? Bom, o problema da angústia tem uma relação direta com o problema da verdade e da liberdade, né? O que acontece? Bom, o Heidegger está tentando pensar, como eu estava dizendo a princípio, ele está tentando pensar a existência radicalmente histórica, né? Então, ser, para nós, significa necessariamente ser a partir de um horizonte histórico sedimentado. Mas esse horizonte é uma capa de preconceitos, sem a qual nós não podemos existir, mas que as últimas consequências acaba cerceando as nossas possibilidades de ser e nos desarticulando do caráter indeterminado e histórico que é o nosso. Então, tem um problema para o Heidegger, que é o problema desses horizontes históricos. Por um lado, eu não posso prescindir deles, porque senão não seria, porque eu não sou um ser natural, eu dependo do meu mundo. Por outro lado, se eu não experimentar uma crise com esses horizontes históricos, de certa forma eu me transformo num mero articulador de preconceitos. Bom, a gente podia imaginar a crise teórica. E a crise teórica ela tem um lugar no pensamento do Heidegger. Não é que a crise teórica ela é completamente relegada a um lugar de insignificância, não. Mas o problema da crise teórica é que a crise teórica ela não é suficiente para suspender o poder dos horizontes de preconceito sobre nós. Então, o grande problema das crises teóricas é que a crise teórica ela se nutre ainda do preconceito. Eu estava outro dia parado na frente de uma igreja chamada Igreja Deus é Fiel, né? Bom, crise teórica significa você parar diante dessa frase, desse título, e dizer assim, puxa, mas Deus é onisciente, né? Bom, mas se Deus é onisciente, ele já sempre soube se você vai ou não se converter, ele já sempre soube se você vai se deixar tocar pela revelação ou não. De um tal modo que não faz sentido dizer que Deus espera por você até o último minuto para saber se você vai ou não vai. Deus já sempre soube, né? Significa que a fidelidade de Deus, ela é um contrassenso, né? Eu não preciso de nenhuma crise do meu horizonte histórico para que eu coloque em questão uma frase que é uma frase cotidiana, corriqueira, né? Eu estava outro dia com um amigo num restaurante e uma pessoa passa por trás da gente e manda uma daquelas frases bem cotidianas, né? Da vida você só leva a vida que você levou, né? Bom, eu olhei para ele olhou para mim, nós dois rimos. Rimos por quê? Você não levou nada, meu amigo, né? E não levou nada porque a vida que você levou, você deixou para trás, né? Então, são essas frases que a pessoa diz, né? Mas ela não percebe que ela está dizendo exatamente o contrário do que ela está dizendo, né? Sim. São contrassensos, né? Ou seja, contradições performáticas, né? Bom, crises teóricas são crises dessa ordem. Você escuta uma coisa que é uma coisa meio estuta, né? E às vezes
Como é que é? Não tô acreditando nisso. Não, você tá brincando, né? Bom, mas o problema das crises teóricas é, por mais que elas sejam importantes para romper exatamente a superficialidade do mundo cotidiano, elas não são suficientes para assim, suspender o poder do horizonte de preconceito sobre você, para suspender o poder da tradição sobre você. Por isso, Heidegger precisa pensar uma crise que não é uma crise pura e simplesmente teórica. Esse é o lugar da angústia no pensamento do Heidegger. É preciso pensar uma crise existencial que se caracterize exatamente pelo fato de que essa crise promove uma suspensão ou uma experiência de suspensão do poder prescritivo do mundo sobre você. E por que isso acontece no caso da angústia? Porque a angústia, ela é um afeto, ela é uma tonalidade afetiva, uma afinação, uma atmosfera marcada pelo esvaziamento dos sentidos cotidianos. Então ela é caracterizada pelo Heidegger exatamente pelo fato de que, em meio à angústia, exatamente tudo aquilo que o mundo diz para mim que faz sentido, repentinamente não faz mais sentido. Deixa de fazer sentido. E aí, então, eu não consigo mais simplesmente agir, porque eu não consigo mais me deixar orientar por aquilo que até então tinha me orientado. O que ele está tentando pensar, então, por meio da angústia, é exatamente liberdade e possibilidade da verdade. Uma verdade que se constitui a partir da rearticulação histórica dos preconceitos. Ou seja, não é negar completamente o mundo, porque isso não é possível. Não é deixar de agir também. Também não é deixar de agir, é o contrário. É rearticular no campo da ação esse mundo de preconceitos que é problemático apenas porque ele se torna, a partir de um certo momento, uma repetição não criativa dos próprios preconceitos. É gozado de você pensar que essa situação, ela remete à origem da filosofia, sim, né? Ou seja, é a hora do estranhamento. Isso tem do estranhamento do mundo. Não, isso tem uma relação direta com a afirmação platônica de que todo filosofar começa com admiração. Com admiração ou com estranhamento. Com estranhamento, com espanto. Com admiração, com espanto, né? Porque é uma releitura desse espanto, mas digamos assim, é uma atualização daquele espanto, né? É uma tentativa de... Porque realmente você precisa se espantar, né? Você precisa ter aquela sensação de que você perdeu o pé. Né? Não pode ser uma falsa sensação de perder o pé. Tem que ser perder o pé para valer, né? Porque significa, de alguma forma, perder a obviedade das coisas. Acho que esse é o cerne da experiência filosófica, sabe? Repentinamente você se dá conta de que as coisas já não são mais tão simples como elas pareciam para você até então. Eu costumo chamar isso no meu jargão de desbanalização do banal. Né? Acho que sim. Na hora que o banal fala, pô, mas esse não era tão banal, né? Eu tô realmente impactado, né? E aí a minha projeção fica toda complicada, o meu horizonte de sentido fica todo complicado, né? Tem um autor alemão, um autor alemão, que é um autor de literatura infanto-juvenil, chama Peter Bichsel, né? Que faz ele faz uns continhos juvenis, infantis, bem filosóficos, né? E tem um, não lembro do título do conto, mas o conto é um conto sobre um menino que fica muito encafifado com o fato de que uma cadeira é uma cadeira. Sim. É muito engraçado, é muito legal. Porque tem uma coisa sabe, isso que parece para a maioria das pessoas uma questão que é uma questão absolutamente estranha, esdrúxula, né? Uma cadeira é uma cadeira, senta aí. Sim. A filosofia começa exatamente no momento em que uma cadeira não é simplesmente uma cadeira, né? Uma mesa não é simplesmente uma mesa, né? Quando de alguma forma as coisas perdem. A característica da filosofia não é dar respostas aos problemas, é criar os problemas, né? Onde não existia problema, vai lá e faz perguntas para criar tem hora que você consegue, tem filósofos que às vezes com uma pequena frase consegue te criar essa situação de uma cadeira não é uma cadeira, né? Quer ver uma frase que faz isso, que me fez isso quando eu era moleque? Era aquela história do Pascal, do caniço andante, né? Sim. Quando eu pensei, o ser humano é um caniço andante, né? Aí eu me olhava no espelho e falava, caramba, rapaz, que coisa mais estranha, né? Eu sou um caniço andante. E é verdade, né? Porque é um negócio esquisito, o próprio corpo da gente, né? Quer dizer, esse tipo de estranhamento, né? Que a gente perde completamente, né? Porque
você entra com a linguagem, entra com o horizonte histórico e ele já te eu já tenho te uma prende, né? Ele já dá sentido para você, né? Já dá todo sentido. Eu sempre brinco com os meus alunos que, assim, que tem uma música do Caetano que diz: de perto ninguém é normal, né? Eu sempre brinco com os alunos assim, de longe também não, sabe? Porque tem uma pretensão assim que é só de perto que, assim, que as pessoas elas não são normais. Mas de longe, né? De longe é a mesma coisa. Né? Tem um filme, assim, um filme antigo, muito bonito, assim, do Hétero Escola, chama O Baile. É muito legal, assim, porque é um filme mudo, porém falado, sabe? Desses filmes que, assim, é um filme que é sonoro, mas ninguém fala no filme. Mas é um filme sobre uma gafieira, uma escola de dança, né? E ele vai passando por cada década. Então ele começa, eu acho que na década de 20 ou 30, e tem 30, 40, 50, 60, 70, 80. É muito engraçado, né, cara? Porque você vai vendo, assim, naquele espaço de dança, as características de época, né? E você vai rindo demais, assim, né? Assim, aquela coisa, sabe, década de 70. E depois, assim, a coisa assim, meio década de 30 e 40, então, twist, né? E na década de 80, a escola de dança vira uma igreja. É muito peculiar, assim, é muito peculiar. É uma história... Porque é um momento, assim, que é muito parecido com o do Brasil, né? Os cinemas sendo transformados em igrejas evangélicas. Em São Paulo tem uma transição muito interessante sobre isso, que até outro dia eu estava falando para a Fã, né, que eu peguei ainda em São Paulo os lugares onde tinha as gafieiras, né, para você chegar lá, a moça estava dançando, você se candidatava para dançar com ela, ou pagava uma hora para dançar. Ainda tinha nas gafieiras antigas, era proibido não aceitar. Não podia, isso que eu falei para a Fã, não podia não aceitar. Aí eu ia nessa gafieira aí, e depois ela passou assim, e essa história é muito interessante, porque no Brasil teve uma fase anterior e posterior, são concomitantes. Vira o teatro ou o cinema, uma gafieira, vira uma igreja e depois vira um estacionamento. Sim. Porque a igreja já conseguiu dinheiro para comprar o próprio templo dela. Né? Então você vê no centro de São Paulo, tem vários estacionamentos. Isso aconteceu demais no Rio também. Que foram cinemas, ou gafieiras, ou teatros. Né? E é interessante porque o término da dança é o carro. Uhum. Né? E se você pensar o Heidegger, que a crítica à tecnologia é uma crítica, né? Você fica pensando, pô, o término da dança é o carro, é o aparato tecnológico. Né? Assim, é uma coisa que todos nós experimentamos de alguma forma, né? Como a atividade cultural os cinemas reduzida, os cinemas desapareceram e foram para os shoppings depois, né? Isso. E aquilo virou um estacionamento. Ao mesmo tempo, essa transposição para o shopping significa alguma coisa, né? Significa uma redução, que é uma redução de um certo tipo de cinema. Sim. O que você pode oferecer num shopping, com raríssimas exceções, é um certo tipo de cinema. Agora, né? voltando à história da projeção, tem uma foto famosa, célebre, que todo mundo repete em capa de livro, já ficou até chata, que é a foto do Sartre. Ele tem aquela projeção da sombra dele na areia. Sim. Né? Aquilo é muito significativo do existencialismo, né? De você pensar que você não pode estar sem a sua sombra.
ou seja, sem a sua projeção no mundo. Sim. Né? Você seria um vampiro, seria um fantasma se não tivesse aquela projeção. Assim, eu acho que a sombra também é interessante porque, se a gente pensar, bom, a gente está falando fundamentalmente de pensadores da tradição fenomenológica, né? E, no fundo, o que a fenomenologia tenta fazer com a gente, tenta lembrar para a gente, é que, durante muito tempo, exatamente porque o que nós temos é sempre uma face, o que se buscou foi o que se escondia por detrás da face. Né? E isso porque toda face é lacunar, e é lacunar porque toda face envolve sombreamento, perfilamento, né? Então você nunca tem uma possibilidade de ver uma coisa em todas as suas dimensões. Né? Você vê sempre uma face da coisa. Eu olho agora para vocês e assim, eu não vejo as costas de vocês. Não é? Assim, eu olho para a caneca e vejo um lado, mas não vejo o outro. Né? Você está preso sempre, momentaneamente, a uma perspectiva. Isso, a uma perspectiva, uma face. Bom, exatamente por isso, o que se buscou foi aquilo que se encontrava para além das faces. O que a fenomenologia tenta fazer com a gente é devolver a gente para a face. Não é assim, porque o que se pensou tradicionalmente foi o seguinte: bom, já que eu só tenho face, eu vou procurar algo. Eu procuro alguma coisa que seja para além de todas as faces. Bom, mas isso é ao mesmo tempo perder uma oportunidade ímpar de olhar a face. De conhecer a face. Não, de ver a face, de ver o que se mostra para você. Como é que chama aquele autores da tradição anglo-saxã que repetem muito o título? É o Nagel que fala da perspectiva do olho de Deus. Sim. Né? Você não tem a perspectiva do olho de Deus. Você não tem a perspectiva. Mas você não... A perspectiva do olho de Deus é que é fantástica, né? Mas é porque ele veria todas as perspectivas, né? Sim. Caramba, né? Mas é porque o homem, ele é o ser dotado de razão, ele é o ser racional. Então, se ele é o ser racional, ele tem que conhecer o todo. Ele não pode ser racional se ele conhecer só um lado da coisa, né? Então, acho que por isso que a gente tem essa busca, essa metafísica na filosofia durante assim, mas o que acaba acontecendo séculos. É que quando você se reduz à face, quando você escapa exatamente da perspectiva, da tentativa, que é a tentativa de descobrir isso que se encontra por detrás das faces, o que aparece para você, enquanto face, aparece para você dotado de um conteúdo que é um conteúdo que não depende radicalmente de você, por mais que não possa acontecer sem você. Mas, assim, tem alguma coisa na experiência de simplesmente ver as coisas, né? que envolve um gesto muito estranho, muito peculiar. É que quando você simplesmente olha para as coisas e vê as coisas, o que aparece para você aparece finalmente num campo que é um campo no interior do qual não tem mais como você imaginar alguma coisa para além disso que se mostra. É como se você finalmente pudesse encontrar as coisas. O Sartre tem um texto, assim, já que a gente estava falando de Sartre, né? O Sartre tem um texto muito interessante sobre o Russell, né? Chama Algumas Notas sobre a Fenomenologia de Russell, que é um texto muito legal de introdução a Russell. São 3 páginas, está no Posições 1. E o Sartre que diz, né, que com a fenomenologia, finalmente, nós nos libertamos dos modelos que são os modelos modernos, porque você se liberta finalmente da ideia de que alguém é chato porque você acha que alguém é chato. Né? É o exemplo do Sartre. Alguém é chato. Porque a experiência que você tem de alguém de que diz que ele é chato. Esse cara é chato. Né? Ele usa o exemplo da máscara mortuária. Ele diz, uma máscara mortuária não é feia porque você acha ela feia. Ela é feia. A tua experiência, que é a experiência da máscara, é uma experiência que revela para você exatamente o caráter da máscara. Na fenomenologia tem uma coisa meio peculiar, é que ela convida você a se deixar levar por esse lugar que é o lugar onde as coisas simplesmente se mostram para você no horizonte de mostração que é o delas, não o horizonte que você deu para elas. E quando isso acontece, né, voltando lá para o problema da finitude, você, no fundo, você incorpora a finitude na aparência, ou seja, você não nega mais o fato de que aquela aparência é lacunar, de que aquele fenômeno envolve sombreamento. Por mais que isso agora não signifique nenhum argumento contra o fenômeno. É como se você tivesse... Muita gente, às vezes, imagina que porque o pintor pintou o quadro,
o quadro é a perspectiva do pintor, Sim. né? Mas ele pintou o quadro, é a perspectiva dele, eu sei, né? Mas qual seria a outra perspectiva? Assim, isso... Qual seria a outra? No caso, assim, no caso da história da Seria outro quadro. Não seria aquele quadro. Não, mas e tem uma coisa assim, é que se a gente pensar na história da pintura moderna, olha, é só no Renascimento que você tem uma perspectiva, que é uma perspectiva que realmente você pode imaginar o pintor colocando o espectador no lugar que é o lugar onde ele estabeleceu para o espectador. Mas já no Barroco, por exemplo, onde você tem uma pintura muito marcada pela persuasão, não é? Assim, pela tentativa de levar o espectador a ter uma experiência com o quadro, por exemplo, você já não tem mais perspectiva, que é a perspectiva estabelecida, mas você pode ver um quadro de muitas perspectivas. E isso porque vai depender claramente do teu encontro com a obra, do teu encontro com aquela coisa. E isso para não falar do fato de que no Barroco você tem sombreamento, né? O Barroco inventou o nicho exatamente para que você não pudesse ver uma obra circundando completamente a obra. Então tem sempre aquelas esculturas que ficam nos nichos que tornam impossível para você ver as costas da escultura. E isso é uma forma de criar zonas de obscuridade, para que você não tenha possibilidade de buscar uma luminosidade total. Isso porque não tem como encontrar luminosidade total, né, nas coisas. Né? No fundo, tergiversações sobre o problema da finitude. Então você podia falar um pouco sobre a interpretação para o Heidegger? Sobre o problema da interpretação? Posso. Bom, assim, acho que tem uma coisa assim, que é muito importante, né? Sabe, a gente sofre demais. Sabe, tem horas assim que o fato de você estudar um autor praticamente te obriga a se justificar, né? Você estuda autor, você diz, não, eu estudo autor, mas mas calma aí. Calma aí, eu não sou tão mal, assim, sou uma boa pessoa. Sabe, quando as pessoas elas falam sobre a violência interpretativa do Heidegger, eu sempre me espanto, porque é como se elas pressupusessem que há uma interpretação que não é violenta, sabe? Eu lembro que eu era estudante e uma figura proeminente da filosofia, numa palestra, vira e diz: Heidegger é ignorante. Heidegger é ignorante, assim, não sabe nada de nada, não conhece coisa alguma, né? Bom, anos depois, assim, lembrando dessa cena, né, eu fiquei pensando, puxa, para uma pessoa que faz uma história da filosofia estruturalista tão careta quanto essa figura proeminente, Heidegger precisa ser realmente ignorante, sabe? Porque ela não consegue perceber que os pressupostos hermenêuticos com os quais ela trabalha estão presentes ali, né? Mas ela faz uma história da filosofia que é uma história da filosofia que pretende, de alguma forma, ser completamente isenta de perspectivas hermenêuticas. É sempre importante, com um autor, você ter clareza quanto às perspectivas que estão tornando necessário para um autor falar de um filósofo da tradição de um modo específico, né? O que acaba acontecendo, no fundo, quando as pessoas se remetem à tão propagada violência interpretativa do Heidegger, é que elas consideram o Heidegger como se todas as interpretações tivessem que ser consideradas a partir de uma pretensa objetividade que, claro, elas têm na mão, né? Bom, interpretação, no interior da tradição hermenêutica como um todo, ela envolve necessariamente a pressuposição, que é a pressuposição de que você sempre precisa compreender um fenômeno a partir da totalidade da vida do fenômeno. E, ao mesmo tempo, essa vida é sempre uma vida histórica. Mas isso é alguma coisa que você encontra no Schleiermacher, que é de alguma forma o primeiro autor da tradição hermenêutica, pelo menos o primeiro autor realmente citável, que desenvolve um projeto hermenêutico específico. Você encontra isso no Schlegel, você encontra isso no Dilthey, você encontra isso no Gadamer, você encontra isso no Reis, você encontra isso em todo mundo. Sabe? Pensar, interpretar hermeneuticamente significa necessariamente colocar em questão o horizonte compreensivo a partir do qual você interpreta. Por isso que o Heidegger, colocar o ponto histórico, o nexo histórico, o horizonte de sentido histórico a partir do qual você interpreta. Por isso que interpretação para o Heidegger, exatamente como para todos os filósofos da tradição hermenêutica,
é sempre mais derivado do que a compreensão. A compreensão ela é mais originária do que a interpretação, porque é preciso sempre se colocar no horizonte de sentido a partir do qual a interpretação se dá. E esse horizonte de sentido você não tem como interpretar, porque ele é um horizonte a partir do qual a interpretação se dá. O que o Heidegger vai fazer é pensar esse horizonte de sentido como determinado por projetos históricos iniciais. Né? Pensando assim, fundamentalmente na obra tardia do Heidegger. Sabe, você se movimenta no interior de uma tradição. E essa tradição, ela se constitui como projeto histórico de sentido. Interpretar não pode ser simplesmente pensar um autor da tradição e buscar de maneira puramente lógica e formal as relações que são as relações necessárias entre as proposições. Quando você faz isso, você necessariamente perde de vista que um autor fala sempre a partir de um horizonte de sentido que transcende aquilo que está em jogo ali, naquele mero movimento de articulação de proposições. O Schleiermacher tem uma frase, que o Heidegger cita muito sem aspas, especialidade heideggeriana, aliás, que é preciso compreender um autor melhor do que ele se compreendeu. Essa é uma frase que o Heidegger cita sem aspas. E a segunda frase, que é muito interessante, ele diz: interpretar é sempre dizer mais do que um autor disse. As duas frases são do Schleiermacher. Por que interpretar é sempre dizer mais do que um autor disse? Porque quando um autor fala, o horizonte de sentido que torna possível a fala não pode estar ali sendo falado. Ele não pode chegar assim, gente, olha só, vocês vão entender isso que eu estou dizendo a partir desse horizonte de sentido, tá bom? Ele não tem como fazer isso. Exatamente por isso, interpretar significa dar voz àquilo que necessariamente precisa permanecer calado no interior do processo mesmo de articulação do pensamento. Esse horizonte de sentido é o que torna possível, por outro lado, você corrigir o autor muitas vezes. Eu acho, por exemplo, isso é uma coisa que eu tento fazer com o Heidegger, sabe? Eu acho que muitas coisas que o Heidegger diz são incongruentes com o seu horizonte de sentido. Então acho que a gente tem que corrigir Heidegger, tem que dizer que, olha, é preciso compreender um autor melhor do que ele se compreendeu. Isso não é egolatria do intérprete, não é assim, não, eu sou melhor que o Heidegger, isso não é isso. É apenas você compreender em que registro o próprio pensamento do Heidegger está se movimentando. Sim. É levar a sério um pouco o que está em jogo. Que ele isso, levar a sério a proposta hermenêutica. Se eu levar a sério a proposta hermenêutica, eu não posso prescindir de levar a sério o horizonte de sentido. Isso, esse é o ponto. O que você pode fazer, ao mesmo tempo, é questionar esse horizonte de sentido heideggeriano. Né? Acho que tem muitas coisas que acabam acontecendo com Heidegger que são muito provocadas porque ele tem um compromisso, que é um compromisso absoluto com esses horizontes globais. Então ele sempre lê os pensadores a partir de horizontes históricos globalizantes. E isso tende, vez por outra, a produzir uma espécie de obscurecimento do autor. Então, o próprio compromisso com o nexo de sentido, com a tese global, acaba gerando, vez por outra, certos efeitos que são efeitos indesejáveis na própria interpretação. Mas você só pode ver isso a partir do horizonte de sentido. Ou seja, você tem que ver a partir de que horizonte ele está olhando para que você possa até questionar isso que ele está vendo. Acho que isso é um trabalho fundamental. Mas interpretar, ou a interpretação, na tradição hermenêutica como um todo, depende desse salto para o horizonte de sentido a partir do qual alguém lê, né? Alguém fala, alguém pensa, alguém imagina, alguém diz alguma coisa. Na verdade, é você manter uma certa radicalidade do historicismo, né? Que é uma certa dificuldade que a gente tem, né? Por exemplo, uma dificuldade muito grande que os marxistas tinham, né? De levar a sério quando o Marx falava em história, né? Porque se você levar a sério quando o Marx falava em história, você acaba tendo que admitir, né, que situações, por exemplo, situações revolucionárias estabelecidas teriam que desaparecer, não é? O fatídico sumiço do Estado, sim, né?
Para você levar a sério, você teria que para você levar a sério o Marx, você teria que pôr o historicismo tão radical a ponto de você ver o Estado desaparecer. Isso. Só que toda vez que a gente viu o socialismo, a gente viu o Estado se ampliar e não desaparecer, né? Essa era uma grande discussão, né? Quando o historicismo entrava pelo marxismo, isso era uma discussão que se levava, assim, né? Quando é que a gente está pronto para chegar na concretização do socialismo real no comunismo? Acho que esse é um problema, que é um problema dos socialismo reais. A gente vê muito essa situação. Eu acho que uma outra figura que pôs isso em questão, nessa mesma tradição do Dilthey, é o Weber. Sim, né? claro. Quando você pensar a seguinte coisa, bom, eu tenho certas instituições que em determinado momento elas deveriam desaparecer porque elas foram criadas para resolver um problema. Só que, resolvido o problema, elas não querem mais desaparecer porque elas se tornaram instituições que vivem por elas mesmas. Sim. Né? E aí como é que elas fazem? Né? Elas têm que criar um horizonte de sentido falso para que elas possam continuar se existindo, dado que elas resolveram o problema. Sim. Né? A história da CIA, quando todo mundo sabia russo, aí acabou o inimigo e a gente tem que criar um novo inimigo, porque... Você cria situações como, por exemplo, partidos, né? Os partidos, MST, né? Se você resolver o problema da terra, não tem mais sentido você ter um MST. Uhum. Só que isso apavora as pessoas, porque é o que elas sabem fazer. Né? Isso aqui é uma coisa interessante que aconteceu na África do Sul. Quando acabou todo o regime de apartheid, a Mandela descobriu que fazia 30 anos que a juventude sul-africana só tinha feito guerra. Você tinha 30 anos de pessoas que sabiam só usar o rifle. Sim. O que fazer agora? E agora? O que se faz agora? Agora tinha um monte de gente que só tinha um emprego, a milícia. Entendeu? Aí, os caras ficaram desesperados. Como é que você vai construir um país onde todo mundo só sabe matar? Não tem nenhuma profissão, as profissões se perderam. 30 anos, né? Numa população de terceiro mundo que vive pouco, 30 anos é muito. Né? E isso é um problema, porque você começa a realimentar, você não tem saída, né? O Weber falou, você não tem saída. Você cria uma burocracia, aí a burocracia cumpriu a sua função, e aí ela começa... Isso era muito interessante, que é o seguinte, tinha um rapaz, 40, 30 anos atrás, não, 30 anos, que é o do PT. O rapaz era um rapaz do diretório do PT, numa cidade do interior que eu morava. Minha mãe morava lá, em Bitinga. Rapaz, o serviço dele era arrecadar o dinheiro dos contribuintes do PT. Né? E ele tinha tão pouco contribuinte que o tanto que ele dava para arrecadar era o salário dele. Então ele existia para arrecadar o salário dele. É uma contribuição da permanência do contribuinte. Exato. Né? Por que você faz essa arrecadação? Porque dá certinho pro meu salário, porque não dá para fazer mais nada pro partido, então o partido não existe. Porque não pode fazer mais nada com o dinheiro, não vai fazer. Então ele construiu um horizonte de sentido para a vida dele, que era o PT existir, porque o PT dava certinho para pagar o salário dele e depois não fazia mais nada. Não conseguia fazer nenhuma reunião, não conseguia fazer nada, né? Você tem um problema, que é o problema exatamente dos movimentos revolucionários que perdem o caráter revolucionário no momento mesmo que eles se institucionalizam, né? Acho que isso é um contrassenso dos movimentos revolucionários. Mas quando o historicismo entrava nessas discussões, ele arrebentava. Porque ele obrigava, né, você pensar quando é que você tem o fim de um horizonte de sentido. Eu acho que o importante assim, é ter clareza, assim, pensando no problema da política, né, assim, que acho que isso vale para a discussão, que é a discussão com todas as ciências em geral. Mas o grande problema assim, é o quanto os horizontes de preconceito eles exercem realmente um poder sobre os nossos comportamentos em geral, né? E a questão do Heidegger é exatamente até que ponto é possível você colocar em questão esses horizontes, é possível experimentar uma crise desses horizontes. Porque se você não tem uma crise desses horizontes, o que acaba acontecendo é uma espécie de perpetuação
de um modo específico de realização de comportamentos. Isso cabe para tudo, isso cabe para a política, isso cabe para a ciência, para as ciências óticas em geral, isso cabe para a física, para a matemática, isso cabe para tudo. Né? Um dos problemas, talvez, centrais aí do Nietzsche, né? Quer dizer, se você perder todos os valores, com que valores você fica, né? Tem gente que chega, Paulo, mas o que é o super-homem? Né? O além do homem, né? Assim, além do homem. Né? Mas o que é? Entendeu? Ele precisa remontar o sistema de valores. Mas o homem é um ser que valora. Se for alguma coisa além do homem, talvez ele não valore. E agora? Né? Como é que você escapa de sempre interpretar tudo que acontece a partir de um horizonte de sentido sedimentar? É o trabalho da destruição, né? Assim, isso acontece muito com Heidegger, né? Ele chega e diz: o ser do homem é algo que se expressa pela estrutura ser no mundo. Mas todo mundo já compreendeu o que é ser no mundo. Ser no dentro de mundo. Né? Então, eu sou um conteúdo dentro de um continente. Né? Pronto, acabou. Acabou, assim. Mas quando você diz isso, você pressupõe que você sabe, afinal, o que é mundo. Né? Acho que o problema está exatamente aí. Olha, assim, não, você precisa primeiro colocar em questão exatamente esse modo, que é o modo mais imediato de compreensão das coisas. Ele faz a mesma coisa, né, assim, na preleção sobre o Nietzsche. Né? Ele estava sobre vontade e poder, ele chega e diz assim: não, todo mundo já entendeu o que é vontade e poder. Vontade, poder, vontade de poder, beleza. Eu quero poder. Sim. Maravilhoso, né? Assim, maravilhoso. Significa que está tudo resolvido, né? Vida é vontade e poder. Claro, vida é vontade, é querer. Poder. Toda vida quer poder. Pronto. Muito engraçado, né? Muito engraçado. Ia ser tão bom se fosse assim, né? Mas essa é a história. O problema é que vontade não é vontade, D não é D, poder não é poder. Mas esse é o problema, né? Quer dizer, a desbanalização do banal, ela é extremamente capciosa, porque ela banaliza a si mesma, né? Uma das coisas que é hiperbanalizado é a própria filosofia, no sentido de que ela enxerga por trás. Sim. Né? Ela vê o que está por trás. Esse modelo é um modelo completamente antifenomenológico, por exemplo. Né? Que é um modelo crítico tradicional. Né? Então as pessoas chegam para mim e falam assim: Paulo... A filosofia da suspeita. Paulo, que bom, né? Agora que eu estou saindo da caverna. Eu falei: não. Você vai descobrir que agora que você está começando a ver as paredes da caverna. Você está na caverna, você vai ficar eterno. Então, outro dia eu estava pensando, né, que essas metáforas, como elas se cristalizam tão rapidamente, né? Como você precisaria fazer esse exercício heideggeriano de selvageria interpretativa para poder escapar disso, né? Fazer selvageria interpretativa, quer dizer, você pegar e fazer uma filologia maluca, né? Tem muita gente que gosta de falar: o Heidegger faz uma filologia, o Nietzsche também, né? Faz uma filologia que não corresponde à filologia real, né? Da investigação, né? Porque é uma filologia criativa. É criativa, mas aí que está o segredo do negócio, né? De você embasbacar. O Hort fazia muito isso, né? Falar assim: eu vou inventar uma metáfora suficientemente esquisita para ver se eu consigo fazer com que alguém me olhe. O próprio vocabulário, né, do Hort, ele trabalha com palavras que não existem, né? Ele cria palavras o tempo todo, né? Então, eu preciso fazer isso, porque é uma especialidade heideggeriana também. Eu preciso fazer isso, não tenho como, né? Você não tem como falar com aquilo com as palavras que já tem, porque elas estão carregadas de preconceito, de conceito. O Hort fala assim: eu preciso... Ele nunca falou isso, mas era o que ele pensava. Ele não falou porque o pai dele era poeta. Mas ele fala assim: eu preciso de um mínimo de poesia, né? Precisa. Né? Um mínimo de poesia. Quer dizer, eu preciso fazer coisas que não sejam inteligíveis. Não sejam inteligíveis, que ela me crie uma barreira, né? Você precisa de alguma forma desses espaços que deixem claro que as coisas não são tão simples assim. Quer dizer, uma coisa como essa, né? A vontade e poder. Aí você se depara com um fragmento póstumo no qual Nietzsche chega e diz assim: não há vontade. Por isso a
a divisão entre vontade fraca e vontade forte induz em erro. Aí você pega assim, você pega um sujeito que acha que já compreendeu o que é vontade, que você pega o filósofo, que é o filósofo da vontade por excelência, e você descobre então que esse filósofo é um grande crítico da noção de vontade como querer. Sim. Isso, sim, você tem um choque. Não, o Davis faz muito isso. Né? Isso é importante enquanto método. O Davis faz muito isso, do tipo, você fala, não existe aquilo que você chama de linguagem. Eu sou um filósofo da linguagem. Não existe aquilo que você chama de linguagem. Pronto, aí você tem que se virar com esse problema. Né? Você tem que se virar. E você sabe que alguns autores que se propuseram a fazer isso foram os mais cristalizados. Uma pessoa que se propunha a fazer isso e escrevia, depois reescrevia para poder dar sentidos diferentes, era o Adorno. E justamente o Adorno virou um negócio de uma religião, né? Indústria cultural, todo mundo usa, algumas jargões, né? Virou uns jargões que, pelo amor de Deus, né? O problema de uma crítica do jargão da autenticidade feito por um sujeito que é marcado por um jargão insuportável, né? Eu gosto do Adorno. Eu traduzi a Dialética Negativa, né, em 2008, eu acho. Que é um texto que eu gosto, acho um texto interessante, o texto do Adorno. Você falou pra gente também que você está traduzindo Sloterdijk, né? Estou a traduzir o Sloterdijk. Você está traduzindo para quem? Para a Estação Liberdade. Para a Estação Liberdade. Você sabe que eles estão com aquele lá parado com a trilogia? Mas eu acho assim, que a trilogia está para sair. Foi traduzida? Foi, assim, mas acho que Como é que chama o professor que traduziu lá do Paraná? Ele aposentou. Do Paraná achei que fosse da Unicamp o professor. É isso, mas ele mora no Paraná. Eu não lembro, é Mota alguma coisa? Não é Mota, eu sei que ele traduziu, tá lá, e não vai pra frente. Não, mas eu acho que assim, que sai agora. Vai sair. Você acha que vai sair? Eu traduzi o Crítica da Razão Cínica, né? Traduzi o Ir e Tempo e estou traduzindo agora o Tu Precisas Mudar a Tua Vida. Eu queria escutar suas impressões sobre o autor. Eu queria escutar você falar daquela parte dele usar, não da metáfora temporal, mas espacial. Né? Do Esferas, assim, o que assim, você está... Não, porque eu estou pensando, no Esferas, Sei. Ele num dos discursos, dezenas de discursos, ele pega os trechos do Heidegger, onde a metáfora é espacial. O aberto. E ele vai falar, tá vendo como aqui é? Tá vendo como aqui dá para eu desenvolver, né? Assim, porque... alguma coisa que é para a geografia, digamos assim, sim, não para a história, né? Assim, porque a noção de espaço no Heidegger é uma noção muito peculiar, não é? Assim, você tem exatamente na noção, que é a noção de Dasein, na noção de Seraí, você tem um acento, que é um acento bem claro, na espacialidade. Ou seja, eu sou um ser espacial e a minha existência me coloca imediatamente em contato com o espaço. Isso que o Heidegger chama de o aberto, abertura, de cerramento. O Heidegger tem uma série de palavras para abertura. Envolve exatamente essa descrição do caráter espacial do meu existir. A questão toda é que tempo é o horizonte de abertura do espaço, porque tempo é o horizonte de abertura de ser. E isso significa dizer que você nunca tem espaço sem temporalidade. Bom, mas isso induz a gente em erro, se você pensar a temporalidade como se fosse a temporalidade que estrutura o espaço. O Heidegger está tentando pensar desde o princípio a ligação, a unidade entre tempo e espaço. Né? Isso aqui é espaço, mas porque é espaço é tempo. Mas a gente precisa lembrar que isso aqui é espaço. Né? Uma das críticas que o Heidegger vai fazer mais claras à concepção moderna de espaço, eu acho que o Sloterdijk está exatamente na mesma esteira dessa crítica, é a crítica à concepção cartesiana do espaço como extensão, exatamente porque na compreensão do espaço como extensão, você tem a pressuposição de que é possível firmar relações ideais no interior do espaço. O exemplo mais básico, né? Você vai comprar um apartamento, por exemplo, e o sujeito está lá, no estande montado, e aí ele te mostra uma planta. E a pressuposição dele é que ele está te vendendo uma metragem. Né? Mas a tua experiência do espaço é uma experiência atmosférica. Né? O expressionismo alemão, para pensar nas artes, né? Ele lembra para a gente o quanto o espaço é estruturado afetivamente. Né? O espaço não é estruturado a partir de relações ideais,
Não é assim, pensar, bom, qual é a minha distância em relação à parede? Alguém podia chegar e dizer, olha, a tua distância é assim, 2 metros, 10 passos, mas dependendo assim, da atmosfera, pode ser que eu demore 10 dias para sair daqui até ali. Né? Eu fui descobrir isso com radicalidade trabalhando nos Estados Unidos, que tinha uma escada, no departamento de filosofia tinha uma escada, e eu nunca, depois de um certo tempo eu descobri que eu nunca tinha atravessado aquela escada de 2. Porque o americano não encosta em você. Então, quando tem um lá, ele espera você subir. Sim. Aí desce um. E aqui não, né? Não. Nós vamos de 10 né? Aí eu comecei a falar, quer dizer, a escada para eles é uma coisa completamente diferente da escada para nós. É o mesmo espaço do ponto de vista cartesiano. Né? Mas do ponto de vista do espaço escada vivido, completamente diferente. O que eu acho que você pode dizer claramente é que Descartes não tem uma compreensão plena do que é espaço. Você tem que dizer isso, né? E não tem uma compreensão plena do que é espaço, por quê? Porque o espaço nitidamente se estrutura de maneira afetiva. Tem um quadro do Degas, muito bonito o quadro, revolucionário eu acho, que é um quadro chamado Melancolia, e no quadro assim, tem uma pessoa sentada num meio divã, né? E o quadro está completamente encolhida no divã. E o quadro é um quadro fechado naquele divãzinho ali. Então, sabe, você não pode pintar uma pessoa melancólica dentro de um espaço aberto, sabe? No campo. No campo, sol, assim, aberto, sol, não. Isso é completamente inadequado. Rua Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete, tentando alcançar o elevador. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê cimento armado, onde antes se via o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, é melhor lotear o nosso. Aí foi adequado. Se você pensar o modo como se estrutura o espaço a partir daquela existência. Assim, você pensar, por exemplo, no que acontece no expressionismo em geral, a cidade grande, como ela cresceu e como ela é opressora. Tem um quadro do Kirchner, do Ernst Kirchner, um expressionista alemão, chamado A Catedral Azul, a Igreja Azul. Sabe, uma igrejazinha que está assolada por todas aquelas ruas que de repente vêm para cima dela. Né? E assim, você entende bem o que é a grande cidade. Né? Porque a grande cidade é isso, né? Esses prédios enormes, essa situação inóspita. O Le Corbusier tem um livro chamado Urbanismo. Eu nem gosto do livro não, mas o primeiro início, o primeiro passo do livro é o Le Corbusier descrevendo a Paris do início do século, mas é um negócio assim absolutamente genial. Porque ele está dizendo, a cidade que até então te protegia, repentinamente se torna um espaço inóspito. Sabe, eu me sentia no Rio de Janeiro, assim. Sabe? Aquela coisa assim, né? Nossa garota... Não, tem uma música do Tom, que é aquela Rua Nascimento Silva 107, né? Que ele a partir de certo momento, ele muda, né? Nossa garota não era mais aquela, ele parodia a música e canta, né? Rua Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete, entro e tropeço no elevador, é uma coisa assim que o Tom faz, né? Mas o que ele está descrevendo ali é essa cidade que repentinamente se tornou opressora para a gente. E você não pode imaginar que você anda na rua da mesma forma que você andaria se você tivesse uma atmosfera completamente diversa, de cordialidade. Eu tive uma experiência muito interessante sobre isso no Rio, porque eu fui no Rio quando eu era criança e nunca mais fui. E quando eu voltei para trabalhar lá, eu tentei andar no calçadão de maneira que eu andava quando eu era criança e eu me senti desconfortável. Sim. Porque só eu andava
cariocamente. Andava como nos anos 60, 50, entendeu? Tranquilo, na boa, mas ninguém tava andando daquela maneira mais, entendeu? Aí eu tive essa experiência Aí realmente some a carteira, some você não entende o porquê, né? Era interessante por quê? Porque as pessoas estavam andando no calçadão como elas andavam em São Paulo. Aham. E eu não, eu tava com a Você tava passeando. Eu tava passeando com o Rio de Janeiro. Lógico. E eu vi que os estrangeiros também não andavam mais soltos. Também eles andavam como estavam andando em São Paulo. O Rio é um lugar assim que você exercita. Eles estavam andando como se estivesse numa rua comercial. E você exercita tem um conceito heideggeriano que é o conceito de circunvisão, né, cara? Mas você nunca está olhando só para um lugar. No Rio você está sempre, de alguma forma, assim, olhando o entorno, porque de qualquer lugar pode aparecer alguma coisa. Né? Então você tem que estar preparado. O lugar onde você tenta fazer a perspectiva do olho de Deus. Se você realmente precisa. Essa foi boa. Então, com essa linda visão do Rio de Janeiro, essa declaração de amor ao Rio, vou encerrar o programa. Quero agradecer a sua participação, professor Marcos. Venha sempre à Hora da Coruja, venha participar. Venha participar sempre aqui. Acho que depois dessa eu não posso mais falar que o Heidegger é Satã. Acho que acabou o meu problema com o Heidegger agora. Foi ótima a conversa, espero que vocês tenham gostado. Eu não respondi as perguntas hoje ao vivo, porque nós não estamos ao vivo hoje, mas eu recebo todas as perguntas depois e eu respondo para vocês. Manda o professor Marco também, se puder responder alguma coisa. E vocês sabem, segunda que vem é ao vivo, tá? Toda segunda-feira, 10 da noite, nós estaremos aqui. Tchau!